Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje eu vou apresentar a vocês um segredo que o Senhor Jesus deixou oculto sobre o arrebatamento da igreja ali na multiplicação dos pães, tá? Então, queria que vocês vissem isso com bastante detalhe e como está tão perto, tão próximo da igreja ser arrebatada, nesse segredinho, tá? Nessa charada que o Senhor Jesus deixou ali na multiplicação dos pães, tá? O Senhor Jesus não faz nada sem que contenha algum sentido. A gente tem que buscar, a gente tem que pescar esses sentidos que o Senhor Jesus fez nos atos dele. E é uma riqueza de detalhes muito, muito grande, e a gente pode ali decifrar muitas coisas ali que estão acontecendo agora atualmente no mundo. Quando a gente presta atenção nos detalhes, nas coisas, a gente medita sobre os atos de Jesus, o que ele falou e tudo mais, tá? Só lembrando para vocês que eu fui muito criticado com essa coisa do jejum aí, que fizeram o jejum para que o Senhor acabasse com a peste, essa praga, né, no Brasil. Eu fui um pouquinho ao contrário, porque eu sei o que está se passando, tá? Essa coisa faz parte de uma agenda globalista, tá? Então é uma coisa muito mais complexa do que a gente achar que é uma peste que o Senhor fez para castigar o povo e tudo mais. Esquece isso, porque sempre quando Deus vai fazer alguma coisa, ele sempre avisa para os profetas. Eu pergunto a você, existia alguma profecia entre os profetas ungidos de Deus ao longo ao redor do mundo que profetizasse sobre especificamente essa pandemia? Não, absolutamente não. Isso faz parte de uma agenda globalista, não tem nada a ver com Deus. Por isso que eu venho agora aqui, ó, o jejum já foi desde o dia 5, né, entre o dia 4 e o dia 5, e até hoje o número continua aumentando no Brasil, tá? Só para a gente entender isso. E outra coisa, tem muitos pastores aí pregando, olha, vai melhorar, espera. Não vai melhorar. As pessoas precisam estudar a Bíblia, o que Jesus falou que ia acontecer. Essas dores de Mateus 24 são dores de parto. As dores iriam aumentar até o fim, até a chegada do arrebatamento, tá? Então, esquece essas coisas, a gente tem que ficar com a Bíblia, então, e não ficar com essas pregações positivistas. Não vai melhorar. A tendência daqui é piorar até o arrebatamento, tá? Então a gente vai ali na multiplicação dos pães para a gente entender melhor isso. A gente vai ver aqui em João 6, do 9 a 13. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, só para a gente entender aqui, esses pães eram pães de cevada, quer dizer, eram os pães das primícias, tá? Quem viu o meu estudo sobre as 7 festas judaicas, tá? Então, a primeira festa, que era da Páscoa, era utilizado o pão de cevada, tá? Era um pão sem fermento, era um pão puro, e que isso representava as primícias de toda a colheita, tá? Então, o que representa esses pães de cevada? Os pães de cevada, esse número 5, que muitos teólogos dizem que é o número da graça, vamos dizer assim, tá? Por isso que 5 pães. Isso quer dizer o seguinte, os pães de cevada significam o evangelho da graça, que está sendo pregado, alimentado. Ele começou a ser alimentado no mundo desde aquela época em que o Senhor Jesus concebeu a igreja lá no dia de Pentecostes, tá? E até os dias de hoje. Então, o evangelho representando esses 5 pães de cevada, ele foi o alimento ao longo desses
quase 2000 anos, tá? Para que o mundo se alimentasse da palavra de Deus, do Evangelho, que é representado por esse pães de cevada. Agora, ali no final, quando o Senhor Jesus propõe ali, né? Quando toda a multidão já estava saciada, ele deu uma ordem para os discípulos: recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca, tá? Então, a gente entende aqui que o Senhor Jesus ele está sendo complacente com esse tempo, né? Esse tempo de alimentação, vamos dizer assim, do Evangelho, da Palavra de Deus no mundo. E ele está atrasando esse recolhimento dos 12 cestos para que nenhuma alma se perca aqui, tá? Então, quer dizer, então quando toda a população estiver saciada, tá? O Senhor Jesus fala, então, recolham os 12 cestos, tá? Então, para a gente entender, atualmente no mundo, as pessoas não querem mais saber do Evangelho, não querem mais saber da Palavra de Deus, porque elas já estão saciadas de tanto o mundo ouvir do Evangelho, da Palavra de Deus. Eles não querem mais saber, eles estão já empanzinados, não querem mais saber. Então, está na época de recolher os 12 cestos. Tá? Só para a gente entender então esse mistério do arrebatamento escondido na multiplicação dos pães, tá? Espero que vocês tenham gostado desse estudo e até o próximo estudo, se Deus quiser.